E a aula de hoje, como quem talvez vocês viram lá no History, eu coloquei um tema que é um passo a passo para ajudar você a compreender a proposta de redação. Porque muitos alunos falam assim, professora, às vezes eu leio o título, mas não consigo fazer o recorte correto, né? Esse termo recorte para alguns pode ser até assim difícil de entender, mas para quem está aí estudando há mais tempo, sabe o que vem a ser. Mas, como eu sempre faço, revisando as aulas anteriores, eu quero então pegar esses primeiros minutinhos enquanto os outros colegas vão chegando, outros alunos entram. Eu vou fazer um resuminho, uma revisão, melhor dizendo, do que nós vimos na aula passada. Quem acompanhou, quem esteve aqui comigo, pôde ter assim um grande aprendizado com o professor intérprete Cássio Oliver, estudante aí, doutorando, ex-aluno meu. Falei assim que me sinto muito orgulhosa de poder trazer muitas pessoas aqui para conversar comigo, e entre essas pessoas um ex-aluno que prosseguiu, né, sua carreira de sucesso. E o tema da aula anterior foi educação inclusiva. E o Cássio ele trouxe para nós assim uma reflexão muito bacana, muito interessante, porque muitas das vezes quando falamos de educação inclusiva, a gente fica pensando logo na questão da deficiência física ou não, ou mental. Mas o Cássio nos trouxe aqui uma ideia muito interessante para nós. Toda vez que vamos supor, eu pedi para que ele discorresse com a possibilidade de ser um tema para a redação do Enem. E o que o Cássio trouxe pra gente? Falou assim, então se ele fosse produzir uma redação com este tema, o que ele faria primeiro? Ele iria, a princípio, refletir sobre o que é educação, o que é inclusão, e ele já viria fazendo essa reflexão. E ele também, depois de trazer pra gente um bom repertório sociocultural, ele falou aqui de Kant, apresentou livros das professoras dele que podem nos auxiliar na hora de estudar sobre inclusão. E uma das coisas que o Cássio pontuou, que nós precisamos ficar atentos, isso não só para a questão como se fosse uma proposta de redação, mas para a nossa vida, para o dia a dia, é a mudança do pensamento. Para a questão de inclusão, quando falarmos de inclusão, nós não ficarmos só taxados naquela questão de ser algo físico. Hoje, quando falamos de inclusão, existem as minorias, existem diferentes formas hoje de falarmos da questão da inclusão. Mas aqui no nosso caso, nosso objetivo era falarmos da inclusão na educação especial. E o Cássio ele abordou para nós desde os documentos, desde 1948, sobre a questão dos direitos humanos, como que a educação para todos, não é assim que se fala até mesmo na nossa Constituição de 88, que a educação é um dever do Estado e da família, todos têm de ter acesso. Então ele veio trazendo essa reflexão para nós. E, segundo ele, como repertório, então, ele iria usar Kant, né, no seu primeiro argumento. No seu segundo, ele iria fazer um contexto histórico. Se hoje fala-se em inclusão, o que nos permitiu essa liberdade? O que permitiu essa mudança de pensamento hoje para nós chegarmos aonde chegamos? E por que as políticas públicas funcionam naquele tempo? Se fossem as mesmas, não funcionariam. E ele nos deu a dica seguinte, se fosse fazer uma intervenção, ele não iria usar o que todo mundo usa, falar, cabe ao governo, ele não colocaria os órgãos públicos, né, vamos assim dizer, políticas públicas. Ele falou que ele colocaria mais essa questão mesma, tudo tem que começar de mim, do eu. Então nós precisamos ficar atentos a essa questão de repensar as nossas ideias, o que nós ouvimos no nosso dia a dia, como que nós agimos em relação a essa questão da inclusão. Então foi um bate-papo bem interessante, tá? Que nós tivemos aqui na semana passada. E hoje, então como eu já anunciei, hoje vamos falar da interpretação. Muitos alunos falam que têm dificuldade para entender a proposta da redação. E eu trouxe pra gente, para eu trabalhar com vocês, um passo a passo sugerido pelas autoras Maria Luísa e Maria Bernadette Abalri, tá? E é o que nós estudamos também, os livros de teoria sempre trazem para nós, então são duas estudiosas
todo mundo que faz aí o curso de letras tem acesso, tem conhecimento dessas autoras. Então, é um passo a passo. Então, vou dizer, não é a ideia criada por Sandra, é o passo a passo que nós aprendemos como passar para os alunos os procedimentos de leitura para que ele consiga, ao pegar um texto, entender e extrair desse texto o sentido. E quando chega na redação, eu já vi muitos alunos errarem a redação por não compreenderem a proposta, tá? Ou ele até acha que compreendeu, acabou fugindo ao tema e acabou sendo penalizado por isso. Então, fuga, tem alguns que tem fuga parcial, tem a fuga total, mas uma coisa é certa, você precisa ficar atento, porque o que te leva a cometer essas infrações é o seu desconhecimento em relação a alguns procedimentos de leitura que são fundamentais na hora de você entender qualquer texto, tá? Eu acho que eu já falei isso aqui, que quando você não se sente obrigado, quando alguém apresenta um texto para você e não é uma questão de obrigação, às vezes como um trabalho escolar, você leu, não entendeu? Deixa para lá, não é assim? Alguns, palavra, vocabulário muito difícil. Seria aquele caso de nós, um aluno hoje do 9º ano, do 8º ano, pegar um texto de Machado de Assis. Para esse aluno seria complicada a interpretação. Mas, quando se trata de redação do Enem, você chegou lá, você tem de fazer, e aí você tem que se virar com quais os procedimentos de leitura que você precisa fazer para extrair daquela proposta o essencial, entender o que eles estão pedindo para você. E eu já comentei aqui, já tivemos uma aula para falarmos da questão do leitor competente. Quem é um leitor competente? É aquele que consegue ler, extrair sentido, ele consegue dialogar com o texto, ele consegue concordar ou discordar do texto que ele está lendo, certo? Então, por isso que a questão da competência, você conseguir ser competente não só nas questões gramaticais, mas na questão de interpretação, é quando você pega um texto e fala, não, eu entendi o que o autor está querendo dizer, aqui me pediu para escrever sobre isso. Então, você consegue se sobressair porque você compreendeu o texto. Então, primeira coisa, quando você chega lá, tem alunos, a primeira coisa que fazem é saber ir lá no finalzinho para saber, mas agora a proposta já vem antes ficava no final, agora não. Então, o aluno já folheia para identificar onde que está a proposta de redação, para saber se ele vai se sentir confortável ou não. Alguns já vão fazendo logo, inclusive a orientação da maioria dos cursinhos aqui. O aluno primeiro produza a redação, gaste aí uns 40 minutos, depois faça a prova, depois volte para ler, para corrigir, que aí você já vai ter tido mais tempo, já tirou o foco da atenção que você estava para jogar no papel as informações. Então, essa é uma das dicas que nós passamos para os nossos alunos. Mas o primeiro passo que você tem de fazer para compreender o texto é identificar o tema. Nossa, Sandra, que novidade que você está trazendo! Claro que não é novidade isso, mas muitos alunos eles não conseguem o que fazer para identificar esse tema. E uma sugestão é que você observe o quê? O título. Parece muito óbvio, mas alguns falam assim, Sandra, mas nem sempre no título a gente encontra o tema. Em se tratando de redação do Enem, nós temos já, a temática já vem definida para nós, certo? Você tem lá, discorra, usando seus conhecimentos socioculturais sobre o tema, isso. Então, ele já traz para nós. Mas ali naquela proposta, depois que você tem esse enunciado, você tem diferentes textos, não é assim? Então, o Enem ele gosta de trazer gráfico, fragmentos de leis, de artigo, já usou na proposta de intervenção, ou na proposta de redação, charge, diferentes gêneros textuais. E às vezes traz ali recortes de textos científicos. E muitos alunos têm dificuldades na hora de entender esses textos científicos. Então, o que você tem de fazer para que essa compreensão fique mais fácil para você? Então, foi lá na proposta, o título, né, o tema lá da redação, e circule ali a palavra principal, tá? Sempre tem uma palavra que você tem que prestar atenção. Às vezes tem a palavrinha desafio, como às vezes tem a persistência, tá? Então tem algum substantivo ou tem algum adjetivo
que é a palavrinha-chave que você precisa ficar atento na hora de você fazer as próximas leituras, porque pegou o tema, segue para a leitura da coletânea, não é assim? E aí vamos supor que lá na coletânea venha com um fragmento de um texto jornalístico, venha com um fragmento de um artigo científico, fragmento mesmo, porque o espaço ali é muito reduzido, mas você precisa ter essa capacidade de, até mesmo pelo título que vem nesse texto, já deduzir, não, esse texto aqui, ele vai falar sobre isso. Claro que todos os textos ali, eles precisam estar de acordo com o tema, mas muitas vezes, pelo título, você já consegue perceber se aquele artigo, ele está favorável ou se ele é contra, ele está de acordo com a proposta, se é um aspecto positivo, se é um aspecto negativo do tema que está sendo sugerido. E aí, você acabou de ler o tema, acabou de circular a palavrinha principal ali naquele título, partiu para o primeiro fragmento, olhou o título do fragmento, destacou nesse título as palavrinhas mais importantes, então você já sabe sobre o que aquele texto vai estar discorrendo. Qual é o próximo passo agora então? Fazer a leitura. Leu aquele fragmento, depois dessa leitura, o que você tem de fazer? Eu oriento os meus alunos, todas as vezes que eles já forem fazendo a leitura, já ler fazendo o quê? Destacando os pontos relevantes, o que na concepção dele é um aspecto importante que ele precisa se ater. Inclusive, tem até mesmo algumas palavrinhas ou até mesmo algumas opiniões nas quais você pode se basear e parafrasear, não é copiar, isso nós já falamos aqui, que você não pode copiar, mas são fragmentos quando você destaca, isso marca para você, não, isso aqui é um aspecto importante, eu consigo trabalhar com essa mesma ideia. E o que acontece? Leu, destacou os aspectos relevantes, e sempre que você for destacar, tem aluno que às vezes não consegue discriminar essa questão de relevância, ele acaba marcando tudo, fala, nossa, mas para mim tudo é muito importante. Não, você precisa ter esse hábito de pegar somente o que é muito mais relevante, certinho? E aí, eu preciso ler somente uma vez, Sandra? Se você tem dificuldade, leu e achou que tudo era importante, não, então volta, faz uma outra leitura. Nossa, Sandra, você está falando de redação do Enem, eu vou ter esse tempo para ficar lendo 2, 3 vezes? Eu estou aqui passando para vocês dicas para que você faça antes, você tem um período todo para se preparar, para quando chegar no dia da prova, de tanto você fazer, treinar, estudar em casa, essa prática vai ser o quê? Tranquila para você. Chegou lá na redação, olhou o título, viu o tema, circulou as palavrinhas mais relevantes, fez a leitura, destacou para você. Não, eu percebi que esse fragmento aqui, ele em grau de relevância, ele é mais relevante do que o outro que eu pensei em destacar, tá? Então você tem de ter essa capacidade de perceber o nível, tá? Essa graduação de relevância entre as ideias que são apresentadas no texto. Então, para você que está estudando, qual é o próximo passo agora? Terminou de ler, destacou? Isso para você treinar, tá? Pode parecer chato, parecer ruim, mas o próximo passo é você escrever. Sintetiza o que você entendeu daquele fragmento. Imagine que você está na sala de aula e o professor pediu para você fazer a leitura, você acabou de fazer a leitura e o professor fala, agora explique. Não é assim? Muitos professores falam, explica pra gente o que você entendeu. Não tem essa questão de muitos professores pedirem? Então é isso que você tem de fazer em casa, aproveitando o tempo. Olha, surgiu, eu tô treinando, eu quero fazer uma redação sobre o tema do idoso. Então, leia a proposta, destaque, veja a questão de relevância, o que você achou que é mais relevante e depois escreva. Pega um resuminho, não, esse primeiro texto fala disso, disso, disso. Então, toda vez que você consegue sintetizar o texto que você acabou de ler, isso fica muito mais fácil para você depois, na hora de você opinar sobre isso que você está sintetizando, certo? Então, nós já falamos aqui de identificar o tema pelo título. No caso da redação do Enem, sempre já vem o tema pronto, mas se você for fazer essa prática agora em casa para treinar até chegar o dia da prova, então pega qualquer texto,
Primeira coisa, no título você já se prepara, já é um prenúncio do que terá dentro do texto, não é assim? Então, lê o título, entendeu? Destacou as palavras relevantes, lê o texto, destacou as ideias principais. Agora, escreva um resumo das ideias principais desse texto que você acabou de ler, tá? Então, esse é o próximo passo. Então, a partir do momento que você já fez isso, qual é o próximo passo que você tem de fazer? Organizar as próprias ideias em relação aos elementos relevantes. Sandra, minha dificuldade é organizar as ideias, tá? Inclusive, algo que eu sempre escuto, os meus alunos alguns alunos sempre reclamam: nossa, professora, minha dificuldade é de organizar as ideias. Então, depois que você lê o texto, entendeu o texto, agora você vai organizar as suas ideias em relação àquele tema proposto, tá? Daí a necessidade, mais uma vez, de escrever. O que você vai fazer, então? Posicione-se sobre esse tema. Como assim posicionar? Confronte os seus conhecimentos sobre o tema com as informações apresentadas no texto. O tema está falando o tema está falando de... Vamos pegar violência doméstica. A Jamília está aqui colocando: essa é a minha dificuldade. A questão de organizar as ideias. Então, o tema é violência. Você escreveu, você fez uma síntese, um resuminho do primeiro texto. Aí, depois que você fez o resumo, agora lê de novo e fala assim: tá, mas o que eu penso a respeito disso? Bom, violência doméstica, eu penso isso. Então, escreve, faz tópicos. Eu penso isso, eu penso isso, eu penso aquilo. Disso que você colocou que pensa, o que está de acordo com o resuminho que você acabou de fazer do texto que você leu? As suas ideias, elas concordam? Você discorda? Então, o que acontece? Tá? Então, a partir do momento que você começa a fazer essa reflexão, isso já vai te dar margem, já vai te ajudar na hora de você organizar depois o seu texto. Já que eu vi que na coletânea aborda esse aspecto e esse outro aspecto, desses dois aqui, eu concordo mais com esse que eu li no texto 1, porque geralmente lá sempre temos 2 a 3 a 4 textos, né? Na coletânea lá do Enem. Então, o próximo passo, então, depois de fazer esse resumo, é ver o que você pensa sobre este assunto. Então, quais conhecimentos que você tem sobre isso? Nossa, eu lembrei que numa aula X o professor falou isso e isso. Escreva, tá? Nossa, eu lembro que teve uma propaganda na televisão abordando esse tema. Escreva que você também viu isso numa propaganda. Então, tudo isso vai te dar subsídio depois na hora de você estruturar o seu texto. Porque, olha só, muitos alunos, inclusive eu já até coloquei post no feed aqui do Instagram, alunos acham que escrever, ter um repertório sociocultural bom, um repertório, ter índice de informatividade, é usar palavras difíceis? Não é. Eu já falei que a simplicidade está na clareza, na organização das ideias, na forma como você traz o seu conhecimento de mundo para estruturar o seu texto. Então, se você consegue mostrar ali, trazer, nossa, esse tema me fez lembrar da novela X, da personagem Y que sofreu isso e aquilo. Então, você vai colocando nesse resuminho que você fez, tá bom? Depois que você organizou suas ideias sobre o tema, qual é o próximo passo? É estabelecer relações entre os elementos relevantes e as outras informações de que o leitor dispõe. No caso, você, o leitor, tá? Eu já estabeleci relação, eu já sei que o aspecto principal desse texto é isso aqui, mas o que eu penso complementa, o que eu penso discorda, o que eu penso acrescenta. Então, as minhas ideias, como que estão de acordo com esse tema proposto? E quando você for analisar na coletânea, você vai ver que tem 3 a 4 fragmentos. Então, analisa os 3 ou 4 fragmentos que ele tem, destacando, eu destaquei isso do texto 1, isso do texto 2. Isso se complementa? Esse texto 2 é contra o que está no texto 1? Então, você precisa fazer esse exercício. Sandra, mas na hora lá a gente nem lembra. Tá, mas se você faz isso em casa, fica muito mais fácil, tá? Então, você tem agora tempo para isso. Tá? Então, faça esse exercício de procedimentos de leitura, que isso, quando chegar lá na prova, vai ser muito mais fácil para você, tá? Muitas vezes,
O aluno, ele se preocupa, como eu citei aqui, ele já pega, né, o texto, já leu, fala, e já pensa como que ele já vai começar a escrever, sem primeiro respirar, né, pensar. O texto, a produção do texto requer o planejamento, então você precisa fazer um rascunho, você precisa ter essa prática, sempre se questionar por quê, se isso é um problema, por quê, quando se trata de Enem, precisa de uma proposta de intervenção, por quê, como que se soluciona isso, tá? Então, como isso chegou até ao patamar em que se encontra, dependendo do problema social que lá for abordado. E aí, mesmo que você não tenha muito repertório sobre aquele tema, nós conversamos aqui na aula anterior com o professor Carlos, ele falou assim, mas você consegue se posicionar como ser humano, você tem noção do que é educação, você tem noção de como que, nós precisamos viver em sociedade, então independente do tema, você consegue movimentar essas suas reflexões para dentro do texto, e é isso que vai trazer ao texto um índice de autoria, que muitos alunos reclamam que não conseguem e que o professor, quando mostra, o professor sempre fala que está baixa a informatividade, que ainda precisa melhorar. Então, o próximo passo é interpretar os dados e fatos apresentados. Então, o que você tem de fazer? Procure responder o seguinte sentido, a seguinte pergunta. Que sentido faz o que eu acabei de ler? Eu acabei de ler, fiz um resuminho, tá? Mas que sentido faz? Ou, todos os argumentos aqui apresentados, como eu coloquei, né? Eles se complementam, eles são discordantes. O que é fundamental? Houve uma ideia que se repetiu no primeiro e no segundo? Então, se você percebeu que houve a repetição dessa ideia no primeiro e no segundo, então é sobre isso que você tem de discorrer, porque foi isso que ficou, que ressaltou para você, que você percebeu, conseguiu fazer essa dedução ou inferência. Uma coisa que o aluno precisa ficar muito atento também, se tratando de redação, de procedimento de leitura, aquilo que é pressuposto, o que nós podemos pressupor, aquilo que está implícito no texto, que muitos falam, o que está nas entrelinhas, aquilo que é inferência, não, você chegou a esse conhecimento por meio das pistas que o texto foi apresentando, tá? Então, em se tratando de redação do Enem, você pode trabalhar com essa inferência e até mesmo com a intertextualidade. Nossa, esse texto ele faz referência aqui a uma obra tal, ao sociólogo tal, ele cita um fragmento da lei tal. Então, quando você percebe esses intertextos e consegue elencar com o seu conhecimento de mundo, fica muito mais fácil depois você produzir, tá? Essa questão de intertexto é muito importante. Olha só, eu trabalhei recentemente com os meus alunos, o título é A Chave do Tamanho. E esse autor, ele veio discorrendo sobre o aumentativo e diminutivo no campo semântico aí do futebol. Quando fala, por exemplo, Ronaldinho, Chicão, Ronaldão, Ditão, então quando temos esses aumentativos e diminutivos, qual é o sentido, qual é a semântica que isso traz para o texto? Uma coisa é eu falar menininho, tá? Dependendo do contexto. Outra coisa é eu falar meninão, dependendo da ênfase que eu dou, do contexto que está, a semântica muda totalmente. E o autor ele veio discorrendo sobre essa questão do aumentativo e ele colocou no título a chave do tamanho, mas ele não colocou entre aspas, mas dentro da crônica ele colocou isso entre aspas. E aí eu questionei aos alunos, o que isso tem a ver? Por que ele fez isso? Será que isso é uma questão de intertexto? E os alunos não conseguiram perceber, porque faltou a eles uma leitura. Então a chave do tamanho é o título de uma obra de Monteiro Lobato, olha só. E quando o aluno consegue fazer essa inferência, quando ele consegue perceber essa brincadeira, esse dialogar de um texto com o outro, fica muito mais fácil dele compreender o todo desse texto. E aí, lá dentro dessa crônica, então, na verdade, o autor ele estava querendo relembrar que essa obra de Monteiro Lobato, na verdade, embora direcionada ao público infantil, é uma crítica muito grande, tá, à sociedade. Inclusive, é uma crítica aí à Segunda Guerra Mundial e à maneira, né, como os governantes acabaram destruindo seus liderados, tá? A população foi dizimada devido
aos governos que tiveram. Tá? E aí ele faz esse paralelo, essa brincadeira dentro da crônica, e o próprio título é A Chave do Tamanho Obra de Monteiro. E os alunos não conseguiram perceber isso. Então, se você não tem leituras sobre diferentes aspectos, diferentes campos semânticos, muitas vezes vai te faltar a compreensão global do texto. Tá? E lá na redação do Enem é importante você ficar atento se há esse intertexto, esse diálogo com outras obras literárias, com outros aspectos, se é um fragmento de biologia, se é um fragmento de sociologia, de uma obra de algum sociólogo famoso. Então, tudo isso vai te ajudar a compreender o todo da proposta de redação. Então, nós temos aqui interpretar os fatos, os dados, por meio das suas leituras prévias, os argumentos ali apresentados. E o outro passo seria o quê? Elaborar hipóteses explicativas. Em se tratando de redação do Enem, no seu caso agora, o próximo passo é o quê? É você estruturar o seu texto. Então, a partir do momento que você entendeu a proposta, que você marcou as palavrinhas principais, você verificou qual é o seu conhecimento em relação àquele assunto, você viu que tem 3 ou 4 fragmentos e conseguiu perceber como que eles dialogam, se eles se complementam, ou se a ideia do texto 1 é contrária à ideia do texto 2. Então, qual é o recorte que cada texto faz? Então, isso é um exercício de leitura. Você faz isso e você tem essa prática a partir de que momento? A partir do momento em que você tem o hábito de ler diferentes gêneros textuais, certo? Então, você lê um artigo, você lê uma crônica, você lê, ou você assiste a um filme, ou você lê uma obra. E tem gente que gosta de ler e depois assistir ao filme, e aí começa a fazer algumas relações. Poxa, no livro tá assim, mas lá no filme mudou totalmente. Então, você começa a opinar sobre isso, falar o que você achou, discordar ou concordar, certo? E dar sugestões. Poxa, se ele fizesse assim seria melhor. Se o diretor tivesse agido dessa forma, ia trazer mais ênfase a tal aspecto que o livro aborda ou que o filme, que a obra aborda. Então, olha só, a partir da sua leitura, a partir do conhecimento que você já tinha disso, agora você já está emitindo opiniões, tá? Então é isso que você vai fazer lá na sua prova, na redação do Enem. A partir do momento que você leu, interpretou, compreendeu a proposta, viu qual é o recorte necessário, qual foi o aspecto dos 2 textos, dos 3 ou 4 textos que lá estão presentes, que você viu que se repetiu, se você concordou com esse ou se você discordou, se você já marcou em algum lugar, não, eu tenho esse conhecimento, eu vi um filme tal, eu ouvi uma propaganda X, eu ouvi uma história Y. Então você começa a ver tudo que você tem, todo o seu repertório aí relacionado àquele tema. Agora sim, fica muito mais fácil o quê? Você se posicionar, você começar o seu projeto de texto, você escrever a sua introdução. E você pode já começar a sua introdução fazendo o quê? Uma referência, uma citação a um desses aspectos que você elencou, que você leu ou ouviu em algum lugar. Na semana passada eu fiz uma aula aqui sobre tipos de introdução. Lembra que eu falei que uma das que eu gosto muito é o aluno começar com uma citação, ou fazendo referência a um pensamento, a um sociólogo, a um filósofo, ou até mesmo a uma minissérie, que hoje os alunos estão usando demais, fazendo referência a minisséries na introdução. Então, a partir do momento que você já teve todos esses aspectos escritos do lado, fica muito mais fácil organizar as suas ideias, entendeu? Então, agora sim, a partir do momento que você faz isso, pronto, organizou as ideias. E se você identificou o argumento que você vai usar no D1, né? Argumento 1, argumento 2, depois da intervenção é só vir fazendo o quê? Aquela proposta detalhada. E sugestão aqui do professor Cássio na semana passada, evitar o lugar comum. O que é o lugar comum? Colocar a culpa em ONGs, falar que o governo tem que fazer, ou falar que a escola, jogar a culpa só na escola. Ah, Sandra, mas na hora lá não me veio nada. Tá, eu falo para os meus alunos o seguinte: se na hora não ocorrer nada, para você não perder ponto, coloque isso aí. Não fala que cabe ao governo, cabe à família, cabe às ONGs. Então, usa isso, porque você não vai ser penalizado, embora fuja ao que eles queiram, que é o índice de autoria, mas você não será penalizado, mesmo que seja um lugar comum. Agora, se você quer
que a sua intervenção contribua para o todo do seu texto ao ponto de você tirar uma nota 1000, você tem que fugir do lugar comum. O que seria fugir do lugar comum? É trazer outros agentes, no caso aí, o próprio indivíduo. Então nós estamos vivendo em momentos de repensar nossos conceitos, não é assim? Algo que nós vimos aqui na aula passada. Então, repensar tudo aquilo que ouvimos, de ideologias, de discursos sociais, e você precisa se posicionar. E no caso, como nós comentamos aqui da inclusão, educação inclusiva, o que o Cássio estava abordando conosco é que muitas vezes falta a mudança do pensamento do indivíduo. Então, políticas públicas têm. Não adianta nada eu ter uma escola com acessibilidade, eu ter um intérprete em sala de aula, mas se o ser humano que está ali dentro tem uma mente fechada, ou os alunos que estão ali não conseguem agir de uma postura cidadã, não conseguem incluir esse outro, porque tem alguns preconceitos, certo? Então, quando você for elaborar uma proposta de intervenção na redação, procura fugir do lugar comum. Mas se for complicado para você, fique no lugar comum para não ser penalizado. Mas para você trabalhar melhor, o que você tem de fazer é treinar, tá? Então aproveitar esse tempo que você tem agora até a aplicação da prova e treinar, sair desse lugar comum, certo? Gente, estou caminhando para o final. Alguém quer fazer algum questionamento? Ficou claro qual o passo a passo que você tem de fazer para compreender a proposta da redação do Enem? Primeiro, eu vou passar aqui e fazer um resuminho para quem entrou depois e não conseguiu acompanhar. Primeiro passo, identificar no título a palavra principal. Depois que você leu os textos que estão lá, você destacar as ideias e depois vir em índice de relevância. Essa ideia é mais relevante que essa daqui. Então marque, coloque isso é primário, isso é secundário, tá? Para você identificar isso no texto 1, faça isso no texto 2, no texto 3. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Isso em casa, que se você faz isso em casa, chegar lá na hora da prova, você já não vai precisar, mas você já vai conseguir mentalizar e saber, não é isso? Faça um resuminho. Se você fosse contar para alguém a ideia central do texto 1, qual seria? O texto 1 fala isso, isso, isso e traz como exemplo isso, isso, isso. Então você compreendeu um resuminho. Quando você consegue contar para o outro, é sinal de que você entendeu. Depois que você fez isso, agora coloca o que você pensa sobre esse assunto. Você concorda com aquelas ideias que foram ali apresentadas? Você discorda? Então, por quê? Então, a partir do momento que você colocou do lado eu concordo, eu discordo, essa daqui está legal. Então, quando você faz esse exercício, você já consegue ver, não, eu vou ficar com esse aspecto aqui, vou abordar esse aspecto. E depois, o que você vai fazer? É você trabalhar com as explicações, que no caso, o que seria hipóteses explicativas? No caso da redação, é você produzir o seu próprio texto e apresentar ali uma proposta de intervenção plausível. Então, por hoje é só. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá, no canal, ative o sininho para que você possa receber notificações toda vez que tiver um conteúdo novo.